Fala massa, saudações alvinegras. Temos boas notícias aqui para o nosso galão, meus amigos, trazendo para vocês esse trecho aqui do Donos da Bola com uma notícia de reforço aí para o clássico. Teremos zagueiro, meus amigos. A gente estava preocupado aí que o nosso galão ia ter que improvisar alguém, né, de zagueiro, né, possivelmente aí o Caio. Então, tivemos uma boa notícia aí sobre o Ivan Roman. Vou trazer para vocês esse corte aqui, já conferir e analisar as notícias do nosso galão. Quero deixar os créditos aqui aos donos da bola, link na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva. Mas agora, sem delongas, bora pro vídeo. De um lado, o Cruzeiro, que joga um futebol soberbo, e é soberbo mesmo, né? Embora tenha feito 2 pontos só em 9 disputados aí, mas é o Cruzeiro que tá brigando lá em cima, etc e tal. Daí, comparando as campanhas, você não tem como achar nenhum ponto para você colocar, inclusive no histórico dos clássicos, que clássico, pensando bem não, o Cruzeiro é muito favorito, e etc e tal. E além de ser muito favorito, ele tem um desfalque para o jogo, que é o Fabrício Bruno, que é o melhor dos zagueiros. Falamos isso aqui na sexta, que é um problema também, porque é o melhor zagueiro, está muito, muito acima dos demais. E aí, cara, do outro lado você tem um monte de problemas. Entre eles, a questão do Ivan Roman. Porque você não tem o Vitor Hugo, você não tem o Lian. O Alonso está lá jogando pela seleção, o Atlético não teve nem as solicitações respondidas, aliás, não teve as solicitações respondidas pelas respectivas confederações, e quando pediu lá para analisar o caso do Dudu, que foi uma grande trozoba, né, que o STJD fez com o Atlético, e também não analisaram, né, tá precisando ter um pouco mais de prestígio. E aí o Ivan Roman volta com essa possibilidade de fazer uma cirurgia. A pergunta que eu te faço, ele joga? Ele não joga? O que muda se ele jogar? O que muda se ele não jogar? E aí, Pescocinho? Boa tarde. Então, bela camisa, hein? Bonita, né? Cor de rosa, bonita, muito bonita. Muito bonita. Cor de rosa fica bonito no vídeo. Por também, isso, né? não provoque. Fica bem bonita. Cor de rosa choque. Então vamos lá. A dupla titular do Atlético normalmente era Lianco e Júnior Alonso. Correto, Brenão? Correto. O Atlético não tem. Quem entrou depois? Vitor Hugo. O Atlético não tem. Depois do Vitor Hugo, normalmente, esse zagueiro era o Ivan Roman. Sim. O Ivan Roman foi para a seleção chilena, chegou lá com uma lesão, voltou para o Atlético fazer essa análise. É informação. O que eu vou passar agora é informação. Informação! Informação. O Ivan Roman treinou no domingo. O Ivan Roman treinou no domingo. Mesmo com o treino do Ivan Roman, ainda cabe reavaliação, porque é algo natural para saber como que ele vai se adaptar. Não sei se vai ser uma faixa, não sei se vai ser uma proteção de braço, mas que o Ivan Roman treinou. Agora a gente tem que saber como que ele vai sentir após esse treinamento, ou pós o treinamento de hoje, porque o Atlético já treinou hoje também. Então tem que saber como que ele vai se sentir. Ele se sentindo bem, ele vai para o jogo. Então o Atlético pode sim ter o Ivan Roman para a partida contra o Cruzeiro. Já é uma boa notícia, Porque num primeiro momento a gente trabalhava com a seguinte situação, do Atlético não ter já esses citados, né, que eu citei, Lianco, Alonso, Vitor Hugo suspenso e o Ivan Roman com a lesão na mão. Então sem 4 dos seus principais zagueiros. Então volta o Ivan Roman, o Vitão fica no elenco dos jogadores principais, porque ele não viajou para o jogo lá em Porto Alegre, que é o Sub-17. Então o Vitão, que é do Sub-17, está integrado ao time profissional do Atlético. Então ele vai ficar como opção no banco. Pelo menos num primeiro instante, é essa a ideia. Então o Ivan Roman joga contra o Cruzeiro até esse momento. Se ele vier sentir alguma coisa e realmente ter que fazer a cirurgia de forma emergencial, ele fica fora. Mas ele deve jogar a partida contra o Cruzeiro. Agora cabe a gente montar como que vai ser esse time do Atlético. E aí? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. A pergunta é, ilustre doutor Elton Novaes, ele iria para o jogo no sacrifício? Por quê? Calma. Porque se ele chegou lá na seleção chilena e houve um diagnóstico que ele estava com a mão quebrada e precisava de uma cirurgia, a gente não pode desqualificar
o que os médicos lá falaram, até porque a gente não tem aqui o parecer médico do Atlético ainda. Então, quer dizer, essa situação de você estar falando que ele vai colocar uma proteção, ele poderia estar indo no sacrifício. Porque nem sempre, e depois... Breno, nem sempre. E eu vou te explicar o porquê. Eu quero entender o seguinte, o Atlético poderia depois se manifestar, porque se a seleção fala, ele está voltando porque ele vai ser operado. Aí Como ele aparece que chama no o termo, jogo Valor, amanhã. que fala quando não passa por cirurgia? Tem um termo bonito agora. É o tratamento conservador. Conservador. O tratamento conservador. Quando foi diagnosticado lá, ele já é liberado instantaneamente. Porque lá, na seleção chilena, não é feito com os recursos que normalmente se fazem aqui. Que é levar numa clínica, fazer a ressonância magnética. Lá não tem tempo para isso. Simplesmente libera e chama outro para pegar e agilizar o processo. Então, por esse motivo que ele veio para cá, para fazer uma reavaliação, para fazer novos exames e aí sim saber se vai ser preciso a cirurgia ou se um tratamento conservador vai colar o osso quebrado da mão dele. Ou seja, eles foram precipitados então em soltar uma nota falando que ele iria ter que passar por um processo cirúrgico. Provavelmente. Aí então, eu coloco... avaliação diferente, cara. Não são precipitação. É uma avaliação distinta. Avaliação distinta. Médicos vão ter avaliações distintas. Essas coisas não são 100% exatas, né? Então, tiveram uma avaliação distinta. Na cabeça dos médicos da seleção chilena, naquele momento, havia necessidade de fazer a cirurgia e talvez não tenha. O que eu estou curioso, ansioso e a fim de saber de fato é por que o Atlético não tinha divulgado isso antes. O Elton foi lá, muito bem, apurou a informação, trouxe pra gente. Mas por que o Atlético não poderia ter divulgado? Cara, eu acho que é estratégia, ele Thiago. Ou tá aguardando essa questão. Tão desnecessário. Cara, eu acho que assim, ele treinou ontem, pode ter sentido hoje. Pode ter sentido hoje. Mas aí... sabe o que é? Você explicando e deixando as coisas claras, fica tranquilo. Ele vai ser testado. Nesses dias que nós temos agora, ele será testado pra gente ver se ele dá conta de jogar ou não. Aí beleza, foi testado no domingo, deu conta. Foi testado na segunda, deu conta. Foi testado na terça, não deu conta, ele não vai pro jogo. Exato. Ou então deu conta nos 3 dias, ele vai pro jogo. Até pro torcedor do Atlético, ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a você ter uma opção. Você está trabalhando com uma opção de alguém da posição. É uma possibilidade. Agora você fica... por quê? Será que isso vai influenciar tanto assim ao Léo Jardim, você acha? Não muda o jogo. A presença do Román... Vale tanto mistério assim. Não determina a sequência da partida. Eu acho que dá o resultado da partida. Uma pequenina tranquilizada no São Paulo. Que tecnicamente é um ganho. Bom zagueiro. Não é um ganho muito grande, mas é da posição. E que foi testado várias vezes na HG. Já vinha jogando e não vinha comprometendo. A questão é que caso o Román jogue é -1 para improvisar, né? Exatamente. Então já ajuda no universo de como a situação ficou caótica para o Sampaoli. Já não é uma resolução de tudo que ele precisava, mas já é um ganho. E o Ivan Román tem criado, né? Tem tido os seus momentos com ele. Ele já sinalizou que é um jogador que realmente tem a confiança, que enxerga potencial no zagueiro chileno. Vamos ver aí. Ô, Valu, e é um cara que foi testado agora recentemente. Eu sempre gosto de colocar esse recorte. O Ivan Román foi testado contra a seleção brasileira. Mais Elton ficou 3-0, velho. Sim. Era uma seleção totalmente diferente. Esteve exposto ao alto nível, né? Essa que é a questão. Essa é a questão. Alto nível de enfrentamento. Era uma seleção que eles estão querendo fazer uma limpa lá, estão querendo mudar a cara da seleção chilena. E aquele jogo foi um dos escolhidos, logo contra o Brasil, um ataque super rápido, para pegar e fazer os testes. E o Ivan Román jogou, né? Ele jogou até na função que seria o zagueiro aberto pela direita, que seria o lateral. Então foi essa a função que ele jogou, jogando contra Vinícius Júnior. Agora, o que é o futebol, né? Nós estamos aqui discutindo a utilização do Ivan Román, que há 2 meses, 3 meses atrás, com o Cuca, era tido como um jogador que não estava preparado, fora do baralho, só para o ano que vem. E nós estamos colocando aqui a importância, e inclusive expondo aqui já até uma experiência que ele tem, né? Isso mostra como o futebol, né, tem as suas convicções. Cada um tem a sua convicção. Mas para mim mostra também muito do quanto o trabalho do Cuca fez mal ao Atlético nessa temporada, Breno. Eu não discuto o Cuca na história, tenho a visão de que ele é o treinador mais vencedor da história do Atlético, mas essa passagem do Cuca
ela é assim, Trágica, ela é nefasta. ao Uma futebol convicção do errada, né, Atlético. Valor? Mais uma, talvez teimoso. Sim, Foram e ninguém, várias. e de não assim, ter só tentado, deixar né? claro, tá, pessoal? Várias. Ninguém tá dizendo aqui que o Cuca deveria olhar para o Ivan Román como o novo Gamarra, apesar dele ser chileno, Gamarra paraguaio. Mas é um cara... Como é que pode um cara que hoje serve ao Sampaoli ser... Ele foi encostado, tá? O termo para usar... Ei, não era usado. Não, ele Não era foi usado, encostado na gestão do Cuca. Então, assim, é mais um traço do quão ruim foi o trabalho do Cuca, independente do trabalho que os atletas estejam devendo, e sim, estão devendo ainda, né, no mês de outubro, mas o Cuca, ele foi muito mal. Com o Ivan Román, se ele foi mal com os jogadores que ele pediu para trazer, né, o caso do Vitor Hugo, que você destaca bem e que tem se tornado nas mãos do Sampaoli o zagueiro principal hoje do Atlético. Né? Pois é, cara. Então foi bem mal o Cuca. Então, dito isso sobre o Ivan Román, a possibilidade dele jogar, a gente tentou montar sem o Ivan Román. Como que vocês montariam? Thiago, eu te pergunto porque você tem uma ideia um pouco diferente da minha. Como que você montaria? Cara, não, na verdade, o que mudaria pra mim é que talvez o Juan fizesse pelo lado esquerdo, o uma Román festa de destro, né, e o Sarabia Thiago? pela direita. Então, uma festa de destro. Destro. Ah, mas cara, sabe a verdade? Embora, Não tem outra, embora, né? Mas... embora não tenha um canhoto pra fazer ali o terceiro zagueiro pela esquerda, que seria o Alonso, a gente falou em usar o Caio Paulista, velho, ali é melhor você usar o cara que tem mais, Que é da dele. dizer, mais aptidão para essa função. Então eu colocaria Juan centralizado, o Román. É isso. Juan pela esquerda, centralizado o Román, e pela direita o Sarabia. Sarabia. Não mudaria E muito, daí não. pra frente vocês vão montar o Atlético, o Cruzeiro já tá montado, não tem dúvida, né? Até porque Cruzeiro o é a única Wanderson tá dúvida. voltando e tal. Tem dúvida. O Sinisterra que deve ficar fora, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu não sei. Só um detalhe aqui. Eu perguntei agora ao Atlético, a uma pessoa do Atlético, sobre o Ivan Román, se ele já saiu daqui se queixando ou se ele relatou isso lá. Ele chegou a procurar alguém aqui no Atlético para dizer, olha, eu estou sentindo um desconforto aqui na mão, etc e tal. E aí a informação que eu recebi agora é de que ele formalizou essa queixa chegando lá. Ou seja, porque eu vi algumas pessoas falando, mas que isso, o Atlético não sabia. Não, o Atlético não sabia. Foi no jogo contra o Fluminense que ele sentiu, foi isso? Mas ele não formalizou ao Atlético, tipo assim, olha, eu tô sentindo Às vezes você desconforto sai do aqui. jogo quente ainda, depois você sentindo viajou uma logo dor. depois. Aí lá na seleção, ele formalizou, falou, olha, eu tô sentindo um desconforto e pá, não sei o quê, e aí falaram, ó, então você... Vamos fazer um exame, necessita de uma pequena cirurgia aqui, etc e tal. Ele voltou. O Elton acabou de afirmar que ele treinou. O Elton está dizendo aqui que até o momento é de que ele vá para o jogo, né? De que ele vá para o jogo. E aí eu perguntei se é algo que necessite de uma cirurgia agora, e é isso que estão analisando. Mas, honestamente, eu acho que eles vão meter uma proteção e ele vai para o jogo. Sabe aquela proteção, aquela, tipo munhequeira. Munhequeira, né? Uma durinha, Aquela né? mais fina. É a durinha. Aqui pode jogar, né? Mas é o ideal se fazer, né, Everton? É isso aí, massa. Então, Ivan Román possivelmente irá para o Clássico, né? Então, uma boa notícia aí, já que, infelizmente, o nosso galão não conseguiu a liberação aí do Júnior Alonso e também do Alan Franco, né? Então, os jogadores vão permanecer aí servindo as suas seleções aí nesses amistosos da Copa aí. Então, o Galo possivelmente terá a sua zaga com Tressoldi, Ivan Román e fazendo ali o terceiro zagueiro, possivelmente, o Saravia, né, meus amigos? Então, a relação do Galo não deve ter muito mistério, né? Deve ser realmente formado aí por Everson, Tressoldi, Román e o Saravia, né? Lateral esquerda e o Arana. Fazendo o meio campo, o Vera, talvez ali o Menino. Na direita, fazendo ali uma dobradinha ali, o Scarpa e o Bernard, né? O Scarpa voltando até um pouco mais para ajudar a marcar. A ponta esquerda ali provavelmente deve ser mantido o Dudu. No ataque, provavelmente teremos o Hulk, já que o Rony teve, né, uma pancada aí, tá com edema, então não
sabemos se irá para a partida, né? Então é isso aí, meus amigos. Não deve ter muito mistério. É o que a gente tem pro jogo, né? Então é um jogo que, cara, tem que saber jogar. Pode ir pra cima de qualquer jeito, tem que jogar com inteligência, né? O Cruzeiro, ele tem uma dificuldade quando o time adversário dá a bola para ele propor o jogo. Então, mesmo jogando em casa, ser um pouco mais reativo, eu acho que deve ser o que iremos acompanhar nessa partida, né, no clássico quarta-feira, já que o Galo, infelizmente, meus amigos, está cheio de desfalques, né? For contar com todo o DM aí, mais de 10 desfalques, então muitos desfalques aí pro nosso Galão, para esse clássico aqui, mas é o Galo, né, meus amigos, na raça, na força e na determinação, se Deus quiser vai dar o nosso Galão. É isso, eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Um forte abraço e fui!